Fala, senhores e senhoras, vamos falar um pouquinho do curso, né? Vamos abrir aqui uma... Gente, eu faço tudo aqui em Excel, que eu acho mais simples, né? Depois vocês me falem o que vocês acham, por favor. Vamos colocar aqui uma planilhinha rapidão. Vamos aqui em exibir, tirar essas linhas de grade aqui que são feias para dedéu, né? E vamos lá. Então o curso, no primeiro volume, a gente pode dividir assim. Então a gente pode colocar uma linha, né? A gente coloca uma linha, que eu quero essa aqui, a gente divide assim. Então no primeiro, então volume 1, nós falamos uma coisa, e aqui no volume 2, vamos falar ou falamos de outra coisa. Mas eles têm sinergia, né? Um é a continuação do outro, né? Isso é importante, né, frisar, né? Eles são independentes? São. Dá para você comprar separado? Dá. Só me avisa se você não estiver conseguindo seguir, né? Daí eu dou um help, né? E tento organizar as coisas para você que só quer comprar, né, o volume 2, né? Que só quer saber de risco, porque no volume 1 a gente aprende o que, né, basicamente, né? Vamos lá para o primeiro ponto, né? O primeiro ponto, né, que a gente aprende é o que? A gente fala de marcação, né? Marcação, né, a mercado, certo? Esse aqui a gente fala bastante, né? Então, por quê? Porque a gente está falando lá, né? A primeira coisa que a gente precisa saber, isso eu falo para todo mundo desde os primórdios, né? Falar, beleza, mas o dólar futuro, né? Então aqui, ó, o dólar futuro, né? Ele é da tela, né? É tela. Por que eu vou querer saber como marca mercado isso aqui, né? Aí a mesma coisa pro DDI, né? Pro FRA, né? Que mais? Pro DI, né? Eu vejo na tela o preço deles, né? Então, para quê, né? Porque você vai ter que chegar, né, no preço teórico deles, né? Teórico desses caras aqui. Porque caso contrário, você nunca vai conseguir, por exemplo, né, estruturar uma operação, né? Você tem que saber, né, que o dólar futuro, né, lá, que o dólar futuro, né, se eu compro um dólar futuro, eu estou comprado lá, né, em spot, né? Opa, coloquei um igual aqui, ele entendeu aqui um. Deixa eu colocar igual não, né? O mais. Então eu estou comprado, né, em spot. Então aqui eu estou comprado nesse cara aqui. Então vamos fazer o seguinte aqui. Eu estou comprado em spot, né? Eu estou vendido em cupom cambial limpo, por exemplo, estou falando de spot, e estou comprado em DI. Então esses caras são os fatores de risco do dólar futuro. Então isso aqui são os componentes dele, isso aqui é o que bate no dólar futuro, né? Então, para eu conseguir, né, saber como que a B3, né, que vamos dizer que a B3 é o B3 é o benchmark do mercado, né? É onde está nossas curvas livres de risco, né? Se você for falar de derivativos, né, de título privado, né? Então vai estar lá na B3. Então, se eu não souber como o dólar aqui é marcado, eu não consigo chegar no preço teórico dele, né? Então, se eu não chego no preço teórico, eu não consigo saber, né, como que esse preço ele é formado, porque daí eu vou querer saber o que? E se o spot sobe ou desce tantos por cento ou tantos bips, né? Então aí eu quero saber, por exemplo, e se o spot sobe ou desce, sei lá, um bip, né? O que acontece
como o dólar futuro. E se o cupom limpo, ele cai, né, vamos dizer aqui, ele cai 100 bips. O que acontece aqui com o preço no dólar futuro? E se o DI sobe, né, ele sobe, vamos colocar aqui, senão vai dar erro de novo, sobe 10 bips. Né, o que acontece na posição? Aí no final do dia, você quer saber quem que moveu o dólar futuro. Quem foi o cara que moveu o dólar futuro? Que foi o spot? Foi o cupom ou foi o DI? Então você tem que saber como esse cara aqui é formado. Por quê? Porque isso aqui vai te dar respostas, né, para muitas perguntas que você tem. Né? Por exemplo, né, como que eu chego no dólar futuro? Pô, posso chegar aqui pelo cupom limpo, posso chegar, né, cupom cambial sujo, né, trocando esse cara aqui pela PTAX. Né, pela PTAX aqui de T-1, né, então daí eu chego lá no cupom cambial sujo, qual que é a diferença entre esses dois caras aqui, né? Então é importante você chegar no teórico, porque se você não chega no preço teórico do dólar futuro, né, você não consegue entender como que como posso dizer assim, como que os fatores de risco dele se comportam. Porque o preço do dólar futuro é baseado nesses caras aqui, né? Vamos voltar aqui para o spot. Aí, para o cupom cambial limpo. Daí, você consegue entender como esse cara aqui é precificado. Né? Então, e a B3, ela já fala para a gente, né, como que esse cara aqui é precificado. Por isso que é marcação a mercado. Né? Não é marcação a modelo. Se fosse marcação a modelo, aí seria uma NDF, por exemplo, né, um swap. Daí cada banco tem o seu modelo. E por que eu começo com dólar futuro aqui? Se você for lá na B3, né, você vai lá na B3, aí a gente vai lá, ó, em manual. Aí, né, mas eu vou abrir primeiro, né, aqui, ó, manual de apressamento dos futuros. Então, vamos lá. Então a gente vai lá, vamos subir. Deixa eu achar aqui o glorioso dólar futuro. Aí, ó lá. PTAX, né? Aqui T-1, que divide né, multiplica pelo DI, que divide pelo cupom. Então o que é? Futuro vezes, vamos dizer aqui, né, o spot, né? Vamos esquecer que é PTAX T-1, que divide, né? Que multiplica pelo DI futuro, né, que vai dividir aqui pelo cupom cambial. Então eu sempre vou ter aqui um futuro, né? Aqui, né, um spot, mas no caso da PTAX aqui, né, tem aquela coisa, né, vamos dizer aquele cambalacho aqui no Brasil. Então sempre vou ter aí então, né, um futuro, né, um spot aqui, né? Vamos esquecer que você tem -1 aqui. O DI futuro sempre vai estar aqui e aqui eu vou ter o cupom, né, desse cara aqui, né, no cupom cambial de dólar, certo? Ah, mas e se eu for para, sei lá, vamos lá pro, vamos ver aqui, IPCA, vamos lá. Olha só que coisa incrível, mesma coisa, ó, futuro, né, aqui spot, né? Vamos tratar esse cara aqui como spot de agora. Aí adivinha quem está aqui, ó, DI, né, de um dia, né, DI futuro, né, aquele mesmo que a gente viu lá no dólar futuro. E aqui é o que, ó, cupom de IPCA. Então, mesma estrutura, gente, mesma estrutura. Ah, não acredito, quero ver um outro instrumento, sei lá eu. Vamos ver aqui, sei lá, deixa eu colocar aqui. Sofre não vai rolar, Sofre é fora. A gente pode pegar aqui, deixa eu ver que a gente, cadê o Ibov aqui? Pode ser o Ibov. Desce, desce, desce. Desce mais um pouco. Aqui, ó. Então, o cupom de Ibov, aqui, ó. O preço de ajuste. Né? Então, esse cara aqui é o quê? Né? Esse preço de ajuste aqui de N, aqui, ó. Ele vai ser o quê? Aqui, ó.
preço, né, do IBOV, né? Esse cara aqui é o spot, né? E esse cara aqui, quem que é? O DI, mesma estrutura, né? Que divide pelo cupom de IBOV, certo? Olha lá. Ó. Então aqui o cupom de IBOV, ele é dado, né? Vamos lá descer para te mostrar aqui, ó, custo de carregamento implícito no preço de ajuste do enésimo dia, enésimo, né? No caso, enésimo é boa. Enésimo dia, vencimento, né? Do futuro, dia imediatamente anterior calculado pela equação, blá blá blá. Então, você vê que é a mesma coisa aqui o IBOV. Aqui, ó, mesma estrutura, ó. Futuro, spot, né, preço, né, aqui vai estar o preço, não, o pré, né, pré-DI, né, e aqui o cupom, né, de IBOV, né, vê lá o nosso DDI aqui, o DDI sai direto, né, vamos ver o DDI aqui, ó. O DDI vai sair, ele sai direto, né, então o interessante, né, é ver, aqui ó, DDI aqui ó, então é o que? É o DI dividido pelo dólar futuro, né, que divide aqui pela PTAX. Então é o que? É o DI dividido pela variação cambial, certo? Então DI pela variação cambial, eu chego no DDI. Ah, legal, chego no cupom. Beleza. Né? Então é aquilo que a gente viu, né, antes. Antes eu mostrei a fórmula do dólar. Ah, beleza. Então, vamos lá, né, para o IPCA. Né? O IPCA vai ser o mesmo esquema, porque se eu passo esse IPCA para cá e esse aqui também, desce esses dois para cá, esse cara vem para cá, vai ser o que? O preço, né, do DI aqui dividido pelo futuro, né, aqui do IPCA, que divide pelo IPCA Spot. Né? Então aí eu estou isolando aqui o cupom de IPCA, então vou sair no mesmo lugar. Né? Então tá vendo? Todo mundo, gente, esses caras aqui, todo mundo se fala, porque tem que se falar, né? Porque senão, né, o mercado ele vai estar arbitrado, né? Então esses caras se falam, certo? Então por isso que eu falo que é importante entender o dólar futuro. Você entender o dólar futuro, você entende o resto, né? Aí fica fácil. Né? Então, por exemplo, deixa eu ver outro, vamos lá ver como chama lá, o índice, o índice já viu, né? Então, gente, é a mesma coisa. Para todo mundo é a mesma coisa. Então, essa que é a parte legal. Você entende um cara, você entende o resto. Né? Isso que é isso que é interessante. Então, gente, é por isso que eu começo por esse cara aqui, pelo dólar. Porque essa estrutura aqui é a mesma. Né? Você viu lá. Né? Porque a gente tem lá futuro. Porque o futuro, né, de qualquer coisa vai ser igual ao spot dessa qualquer coisa, né, vezes o DI, que sempre vai estar, porque interliga o mercado inteiro, certo? Dividido pelo cupom dessa qualquer coisa aí, certo? Então isso aqui, gente, não muda. Né? Seja lá o que você tiver negociando, vendo, né? Seja TR, seja TJLP, IBOV, IPCA, IGPM, FX, né, câmbio, isso aqui não vai mudar. Né? Ação, né, ações, né, termo de ação, né, estou falando de termo, tá aí. Né, isso não muda. Se você colocar Petrobras aqui, mesma coisa. Futuro é Petrobras, spot é Petrobras, DI de variação é Petrobras, mesmo esquema. Então, essa estrutura aqui, ela se mantém. Então, esse que é o ponto interessante. Quando você entende o dólar futuro, você entende todo o resto. E lá fora, também é assim. Né? Não dá para ser uma coisa diferente. O que vai mudar o que? A convenção. Né? Igual aqui no nosso mercado tem muita convenção. Né? Para moeda, né? É 360, né? Diferente diferente de, por exemplo, do cupom cambial do cupom de IBOV. O cupom de IBOV vai ser o quê? É 252. Né? Então muda aí também
né, as convenções, igual como vai mudar lá fora. Mas é um baita de um avanço, né, para você entender o resto. Então, quando você entende a meta do dólar futuro, você entende, né, consequentemente, a quebra do futuro de Bovespa, você entende a quebra do IPCA, do futuro de IPCA, né, que é o DAP lá, né, e você vai entendendo tudo. Né? Por quê? Porque tudo vai se amarrando. Né? É esse que é o ponto. Né? Por isso que eu foquei no dólar futuro, além de ser um produto, né, que é um mercado que é mega, né, interessante, mega negociável. Você entende esse cara aqui, você entende todo mundo. Por quê? Porque esse cara aqui depende de duas taxas de juros. Né? Depende de taxa interna e taxa externa. Né? Então, é um cara que parece complexo, né, mas você entendendo ele, meu, é isso. Né? Porque tudo é formado por taxa de juros. Aqui, ó, qualquer coisa aqui, ó, o futuro de qualquer coisa, você vai ter o que? O DI. Né? Sempre que esse aqui não pode mudar porque a taxa é do Brasil, né? A taxa a gente tá. Aí eu vou ter o quê? Quanto que rende, né, esse futuro de qualquer coisa aqui, ó, cupom de qualquer coisa. Tá aqui. Né? Se fosse, por exemplo, né, se qualquer coisa aqui fosse IPCA, né, eu teria lá, né, o spot que a gente viu lá, eu chamei de spot do IPCA, dividido aqui pelo DI e pelo cupom de IPCA. Né? Então, se eu pegar, né, o DI, né, se eu pegar o DI futuro aqui, né, então vamos deixar esse cara mais fácil. O cupom, né, de IPCA, né, então vamos deixar assim, ó, peraí, o cupom de IPCA, ele é igual a quê? Né, ao DI, que a gente já viu lá, né, que divide a variação, né, do IPCA. Né, ficou pequenininho. Então, isso aqui é o que? Ó, a taxa de juros reais, né, do Brasil. Certo? Aí, se você for ver, né, o cupom, né, o cupom cambial, vamos dizer limpo, tanto faz, né, vai ser igual ao que? Ao DI dividido, né, pela variação, né, cambial. Então, o que é isso aqui? Né, é o nosso DI em dólar, certo? Aí, se eu for ver lá, cupom, né, de IBOV, deixa eu colocar aqui só C aqui, né, o cupom aqui de IBOV, ele vai ser igual a mesma coisa, ao DI, né, dividido, oh meu Deus, dividido pela variação, né, do IBOV. Então aqui ele vai dar rentabilidade aí, né, de uma taxa de juros de IBOV, né, é o custo de oportunidade, vamos dizer assim, né, do IBOV. Então todos vão ter essa estrutura aqui. Você vai ter 3 fatores de risco, né? Isso é importante saber, né? Porque para você explicar, para ver de onde está vindo a variação, né, do seu PNL, né? Quem que responde por isso? E você precisa saber também quem que bate um no outro, porque aí você pode chegar e ter um monte de igualdade, por exemplo. Eu posso dizer que o cupom cambial limpo, né, vou colocar mais para facilitar, tá? Mais a variação cambial é igual ao cupom, né, de IBOV, né, menos a variação do IBOV. Né? Isso aqui é fato. Né? Então aqui você consegue chegar em várias igualdades que te ajudam, né, no seu dia a dia aí, né? Gente, é isso. Né? Entende? Não é tão difícil assim, não é um bicho de 7 cabeças, percebe? Né? Então essa aqui é a marcação a mercado, né? Ela dá pra gente, né, que se a gente for, a gente tem que chegar no preço teórico do ativo, né, do instrumento. Aí a gente começa a quebrar e entender. Né? Então aqui, então no primeiro volume, no volume 1, a gente aprende o que? Precificação, né, dos futuros aqui e também precificação de termo, né? De termo. Aí sim, aí você tem marcação, né? Marcação a mercado? Não, eu vou ter aqui uma marcação, né, a modelo. Certo? Porque cada instituição, né,
tem a sua marcação, né? Tem seu modelo. Né? Então aí eu mostro como geralmente, né, ela é feita. Você vai ter NDF, né? Aí você vai ter swap, né? Por exemplo. Então aqui, né, a NDF a gente vai ter, você vai ver lá de euro, né? Você vai ver também, né, de dólar, né? USD. Swap, mesma coisa. Swap aqui vai ter uma porrada de swap lá. Você vai ter cupom cambial limpo, com cupom cambial limpo, cupom cambial sujo. Aí você vai ter isso de euro, né, e de dólar. Aí você vai ter também CDI mais, né, spread, né, mais percentual. Aí você vai ter também, né, percentual. Né, cadê o negócio aqui, gente? Aqui. Percentual de CDI, né, e pré, né, e taxa pré. Né, então isso aqui cobre muita coisa. Né, e você vai conseguir cruzar todo mundo aqui. Né? Então você consegue ver como que o swap ele começa. Né? Como que o swap no início da operação, né, que eu tenho que igualar. Né? Quanto que o percentual de CDI dá em cupom cambial limpo? Né? Quanto o percentual de CDI dá se eu for comparar com CDI mais percentual. Porque eu preciso fazer essa comparação, porque um swap ele sempre começa em zero. As pontas têm que ser iguais. Né? Mas tem o spread, né, do banco. Né? Tem o spread do banco. Então, de zero você não sai. Você sai com o spread do banco aí para pagar. Certo? Então, isso aqui, tudo explicado. Então, isso aqui é o swap no começo, né? O swap lá em D0. E nós temos também o swap em D mais, sei lá, 30, né, eu acho que tem mais, não lembro qual, ou 40, alguma coisa assim, precisa ver as datas direitinho, para ver como que é o spread, como que é o swap depois que partiu a operação, né, porque na largada é mais fácil, né, depois que partiu tem que acroar juros, etc, então isso aqui é importante, né, então, caramba, tá muito, eu dei muito zoom, né, então, isso aqui, gente, você não acha, daí para isso aqui, nós temos que fazer o quê? Nós temos que entender o que para chegar lá? O FRA, né? Porque o swap é todo calculado em FRA, né? Eu tenho que entender, se eu quero calcular o cambial limpo, eu tenho que entender FRC, certo? Se eu quero entender o swap, para eu chegar aqui, eu preciso passar por quem? Pelo casado, né? Pelo spot, certo? Aí você vai ter também quem? Né? O dólar futuro, né, que ele entra aqui na conta. Né? Essa relação desses três você precisa entender. Né? Que mais? Eu preciso entender as curvas. Então tem que ter curva de tudo isso aqui. Né? Mais a curva de LIBOR que eu estou passando agora para a curva de SOFR. Né? Mais a curva de Ster, né? Que vai substituir a LIBOR. Deveria ter substituído já, né? A LIBOR o USD e a LIBOR, né? De SOFR. E a LIBOR de euro, né? Então, isso aqui é importante. Então, é muita coisa, né? É muita coisa que o pessoal, né, deixa de explicar. Né? Que isso aqui te ajuda muito a entender como o mercado se liga. Né? Você vai aprender, por exemplo, que é o culpado aqui, né, pelo meu PNL. Por quê? Quem que foi o culpado? Foi o spot? Foi o cupom cambial limpo? Ou foi daí? Quem que é o herói ou o vilão aqui, né? Que aumentou, derrubou, né, o meu PNL, né? E você vai entender. Você vai entender FRA. Você vai entender, poxa, como que eu posso tentar entender como que o Banco Central vai... como que o Banco Central, né, qual taxa ele pode colocar, né, para o futuro, né, lá para a próxima reunião. Você vai ver o FRA. Ele tira daqui. Né? É mega interessante. Então tem muita coisa aqui para você ver, né, que vai te dar uma base gigantesca. Fora que você vai ver CDS, eu vou falar de rating de empresa, né, eu vou explicar, assim, antes tem um contexto assim gigante, né, para você conseguir entrar aqui nesses caras todos aqui direitinho, né, para não ter problema, né, de travar. Né? Então temos que falar de risco, né, de contraparte, tem que falar de liquidez, daí a gente entra aqui, né, todos esses carinhas aqui. Aí a gente parte para o módulo 2,
Então, tudo que você fez aqui, que foi precificação, vamos simplificar aqui, né? Você pode simplificar em precificação e curvas. Né? Você vai lá para o módulo 2, vai fazer o quê? Ah, legal, eu tenho um swap lá de fluxo de caixa, por exemplo. Né? Beleza. Swap de fluxo lá, esse fluxo acho que tinha, eu não lembro se tinha 7, preciso ver agora, não lembro se era 7 fluxos, 7 vencimentos e pagamento de cupom, alguma coisa assim. Aí aqui eu passo para 36 fluxos. Por quê? Porque eu quero explicar também o FRA de DI. Aí você vai aprender o que? DI, né, de um mês. Você vai aprender DI, né, de 3 meses. DI de 6 meses. DI de 1 ano. Por quê? Porque o mercado americano roda assim. Né? Então eu já começo a explicar, né, porque quando você vai olhar, né, para Solfer e para Ster, cadê o meu negócio de euro aqui? Vamos fazer assim mesmo, peraí. E para Ster, o que aparece para você? Né? Você vai ver Solfer, você vai ver curva de um mês, né? Curva de 3 meses. Aí você fala, cara, que raio de negócio é esse aqui? Né? Então, a gente começa a entender aqui pelo DI. Né? E mesma coisa a Ster também, mesmo esquema. Né? Porque lá tem uma curva de um mês que vai até 50 anos. Lá tem uma curva de 3 meses que vai até 50 anos. Né? Então, assim, é comum. Né? O mercado deles é mais, como posso dizer, é mais maduro, muito mais maduro que o nosso. Né? Até o do México é também. Né? Então, isso é importante. Então, lá, né, no módulo no volume 2, você vai aprender o que? O risco. Esse aqui eu aprendi a precificar, né, e eu aprendi a marcar mercado graças aqui às curvas. Né? Aqui eu vou entender como que o dólar futuro, como que eu mensuro o risco do dólar futuro. Porque você não vai colocar lá, vamos lá, dólar futuro. Né? Como que eu vou mensurar o risco do dólar futuro? Não, você não vai colocar isso aqui, o dólar futuro, né, para mensurar o risco dele assim, fechadinho. Se você quer ver o risco dele, você vai analisar quem? Cupom cambial limpo. Eu vou analisar o spot e eu vou analisar, opa, faltou um T aqui, eu vou analisar o spot e eu vou analisar quem também? O DI. Esses caras aqui que eu vou ver para entender o risco desse cara. Né? Então eu tenho que quebrar em fator de risco, né, para chegar no VAR desse cara aqui. Né? Ou melhor, para chegar no VAR da minha exposição no dólar futuro. Eu não posso chegar e colocar dólar futuro, não. Eu vou analisar esses caras aqui. Eu vou analisar o retorno, eu vou analisar o comportamento do cupom cambial limpo, comportamento do spot, comportamento do DI. Não do dólar futuro. Porque esse cara é o resultado desses daqui. Então eu vou olhar esses caras aqui. Né? E o swap, lembra que a gente tinha swap aqui também? Né? Esse swap aqui, a gente vai ver o quê? Vamos calcular duration. Né? Vamos trabalhar com a TIR. Né? Que é tudo né? Tudo linear. Né? Aí a gente vai, né, calcular, né, as derivadas parciais, que vai ser o que? Por exemplo, se eu for, né, simplificar minha conta, né, e calcular por exemplo, pela duration modificada, né, é como se eu estivesse usando, né, uma derivada parcial, né, que é a duration de primeira ordem. Né, de primeira ordem aqui, é como se fosse o delta de uma opção. Aí você vai entender também, falar, eu quero saber o meu PNL do meu swap aqui, se eu usasse, né, a segunda derivada. Mas isso aqui em Excel, gente, vai ficar mais simples. Né? O que acontece? Né? Quem que é a segunda derivada lá, se eu fosse calcular, né, a exposição lá do o PNL do meu swap? A segunda derivada seria quem? A convexidade. Que a convexidade, ela é o quê? Por exemplo, se eu falar no mundo da opção, né, seria o gama. Né? Então, a gente já vai tendo uma ideia de gama, né, e de delta. E, obviamente, quando a gente fala de volatilidade, porque a volatilidade que me importa, que eu for calcular, né, o VAR, né, aqui, né, o VAR para essa galera aqui, né, para chegar no VAR do dólar futuro, eu quero o quê? Eu quero a vol, né? A gente vai ter, né, diversos jeitos aí de calcular. Então, você já vai tendo, né, como eu posso dizer assim,
contato, né, com as gregas que você vai usar lá para frente, porque não tem como a gente pular para a opção sem passar por isso aqui, porque o modelo do VAR, né, o modelinho motor de cálculo do VAR, então o motor do VAR é igual ao motor, né, do Black and Scholes, igual, mesmo cara, mesmas limitações. Então é mais fácil você entender por aqui, pelo VAR, do que pular direto do Black and Scholes. É um pulo muito grande. Porque pelo VAR você vai aos poucos, né? A gente vai falar do Vega, a gente vai falar do Gama, a gente vai falar do Delta, né? Mas no contexto de risco, que é a mesma coisa, é igual. Né? Porque os limites, ou o motor, ou a distribuição, né? É a mesma. É a mesma. Então, a distribuição do VAR é igual à distribuição do Black and Scholes. Eu tenho o VAR, né? O VAR delta, né? Delta gama. Cara, mas que estranho. Se delta gama parece delta gama do Black and Scholes, porque é o mesmo. Sai da onde? Vai sair lá da como chama o nosso amigo lá? Expansão de Taylor. Então é isso que a gente tem que ver. E não é tão difícil assim, gente. É uma coisa mais simples. Então, por exemplo, quando a gente vai ver aqui, né, de novo lá o swap, né, eu vou lá, né, e vamos supor que esse swap que seja um título que eu faço lá, né, uma security, um título privado, seja uma debenture, por exemplo, uma debenture, uma letra financeira, qualquer coisa. Então, aí, se eu mudar, né, se eu dar um choque, né, nessa debenture, ou um choque nessa letra financeira aqui, então choque, né, choque em uma debenture, por exemplo, em debenture, né, para quanto que vai meu PNL? Né, meu PNL, que é o meu lucro, né, é o meu resultado, para quanto que vai? Né, isso aqui eu vou saber. Né, e se eu der um choque paralelo, se eu der um choque, aí eu vejo minha exposição é curta, então eu quero empinar a curva para controlar o PNL. Aí eu falo, agora, ao invés de empinar, eu quero decair, eu quero fazer um decaimento agressivo na curva, né, para onde que vai o PNL. Eu quero que ela caia, né, rápido, para onde que vai o PNL, né, no curto. Né? Eu quero que a curva torça. Né? Então, a curva torcer, né, tem lá o cenário também, que acontece com o PNL. E além de eu saber o que acontece com o meu resultado, eu vou saber o que? O VAR dessa operação também. Então, quanto que, se eu mexer um BIP, né, na minha operação, né, seja qual cenário for, o que acontece com o meu risco, o que acontece com o meu VAR dessa própria operação aqui. Então a gente vai juntando as coisas, né? Então você vai ter, né, a sua operação, né? Então você vai ter lá, por exemplo, uma debenture, certo? Aí, se eu der um choque nessa debenture, né, então se eu pegar essa debenture e der um choque nela lá, sei lá eu, né? Então debenture mais choque, né, de 100 bips, né? Meu PNL vai para onde? Né? Meu PNL, ele vai, onde que ele vai? Onde vai parar o meu PNL? E o meu risco? Né? Ele aumenta ou diminui? Né? O que acontece com ele? Né? Porque a gente vai analisar o que? Volatilidade. Isso aqui depende da vol. Né? Isso aqui depende da correlação. Porque eu tenho correlação entre, né, os vértices do DI futuro. Né? Então, cada vértice do DI futuro, eles têm uma correlação com o outro. Né? Então, vai depender da vol, da correlação e também da minha distribuição normal. Né? Que a gente pode falar da distribuição normal. Estamos falando da distribuição normal, na verdade, né? Porque é o que mais o mercado utiliza. Mas ela tem limitações? Tem. Por isso que a gente usa uma outra metodologia chamada expected. Vamos colocar aqui expected
Aí. Shortfall. Então dado que o VAR rompeu, deu ruim, até onde eu posso perder? Então, esse aqui te diz isso, né? Que ele olha lá para a cauda. Então, a gente vai ver também estresse, né? Períodos de estresse, né? Cenários de estresse, né? Como que o Bacen, né? Ele faz, né? Como que o Banco Central faz, né? Os cenários, né? De estresse, porque não é só ele, né? Todos os bancos do mundo fazem a mesma coisa, porque senão como a gente vai comparar? A gente precisa comparar, sempre comparar. Então, é um curso, gente, completo, né? É para você começar na marcação a mercado, né? E chegar no risco. Isso sempre foi né? o meu target, né? Assim, a minha ideia. E depois, aí você consegue pular para opções, por exemplo. Aí você vai ter um conhecimento bom, você não vai se perder, né? Então tem um caminho que não dá para pular. E opções fica pro ano que vem, né? Então tem um caminho que não dá para pular, não tem jeito, né? Que é, né, esse aqui. Então eu tentei do jeito mais explicar do jeito mais simples possível, mas não tirando, né? Não deixando assim, não simplificando tanto que tire, né? Que deixe incorreto, né? Mas você vai ter bastante coisa para aprender e brincar aqui, porque não é pouca coisa. E se você souber isso aqui, gente, você vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, seja em consultoria, seja em banco, entendeu? Seja se você for assessor de investimento, né? Por quê? Porque você vai conseguir explicar para o cliente tudo isso aqui, todos os movimentos da carteira dele. Porque isso aqui a gente vai montar uma carteira, né? Contendo o quê? Contendo dólar futuro, contendo DI, contendo, eu vou colocar lá a SOFR, né? Agora no mês que vem, eu vou colocar a Ster. Então nós vamos ter uma carteira lá, né? Que você vai marcar mercado ela, né? E vai conseguir acompanhar o risco dela, né? No dia a dia, né? Isso que é bacana, né? Você vai conseguir entender como que os movimentos do mercado eles impactam o seu portfólio, né? Aí, gente, ninguém segura, né? Então isso aqui pouca gente sabe, isso aqui transforma, né, a sua vida, seja numa instituição financeira, seja numa empresa, né, que você esteja ligado à tesouraria, né, ou mesmo, né, para day trade. Isso aqui, ajuda bastante. Por quê? Porque você vai saber como que o preço, né, ele é formado, você vai saber todas as relações, né, entre os ativos, né? Então eu falo lá, eu não falo do cupom de BOV porque é índice, eu não quis misturar, né? Mas eu falo lá, né, do IPCA, né? E vou colocar a cor de IPCA também, vai estar lá, né, em dezembro, né? Então eu vou colocar IPCA também, aí para nossa para carteira ficar mais parruda, né? Então é bastante coisa, mas são coisas que são fundamentais para você saber, para entender o nosso mercado. Porque quando você olhar para o mercado do lado de fora, que eu já estou colocando aqui SOFR, né, a Ster, né, você vai ver que funciona da mesma forma. Só que um pouco diferente, porque lá eles trabalham com tudo lá em FRA, né, diferente do nosso aqui que é, né, curva zero. Então, só para te dar uma noção do como que os cursos eles estão interligados, tá? É isso aí, gente. Então, falei bastante. Então, é isso aí. E bora lá, dar uma olhadinha lá no conteúdo lá que você vai curtir, tá bom? Um abraço, gente. E ó, aproveita a oferta lá, hein, que tá de pai para filha, né? Um abraço.